Viagem para Washington. Netanyahu e Donald Trump conversam na quarta-feira, mas acontece algo anunciado ontem que muda drasticamente a forma como isso acontece. Na sequência eu converso com vocês a respeito de uma lei anunciada quanto à Cisjordânia. No domingo, o governo israelense aprovou uma série de medidas ampliando o controle sobre a Cisjordânia, o território da Cisjordânia. Uma medida crítica em um território sensível que vem em um momento dramático. Como eu disse, isso acontece adiante de um encontro na quarta-feira entre o premier israelense Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump. Então vamos desdobrar isso, começando com os detalhes dessa medida que foi anunciada. O Gabinete de Segurança, que é o órgão em Israel que lida com o assunto na gestão de Netanyahu, segundo um comunicado que foi divulgado ontem por dois ministros, Israel Katz da Defesa e Bezalel Smotrich das Finanças, muda regulações em dois pontos essenciais quanto à Cisjordânia: aquisição de terras e atividade de forças de segurança para supervisão. Dá para entender já de antemão como uma coisa crítica, mas eu vou desdobrar com vocês detalhe a detalhe. Sobre as aquisições de terra. Isso muda a burocracia, retira regulações de confidencialidade, registro de imóveis e uma lei que barrava venda de terras para judeus. Um negócio com nuance, mas é uma coisa que é herdada lá da época que a Jordânia governava então a Cisjordânia. Judeus não podiam comprar terras diretamente. Os judeus, até hoje, que queriam comprar, ou melhor, até domingo, que queriam comprar, tinham que usar empresas, fazer isso de forma indireta. E depois vem a permissão de um órgão militar israelense. Restrições de venda para estrangeiros também foram removidas nessas burocracias e tem outras medidas. Isso essencialmente permite agora, nessa mudança, a ampla compra de terras por judeus israelenses na região da Cisjordânia. Não só eles, mas também o próprio governo, que reativou um comitê de aquisição de terras. Comitê de Aquisição de Terras, que havia sido desativado há mais ou menos 2 décadas atrás e agora foi reinstituído. Então esse é um comitê que busca proativamente adquirir as propriedades ali. E no comunicado que foi divulgado, os ministros dizem que o objetivo é esse mesmo: assegurar terras para o desenvolvimento de comunidades judaicas ali no futuro. Aí o segundo ponto do anúncio que a gente falava: as atividades das forças de segurança, que devem aumentar nas áreas A e B da Cisjordânia. Já vamos explicar do que se trata isso aí, focando em violações ambientais quanto à água e locais históricos. As informações que eu citava agora há pouco vêm da matéria do Jerusalem Post, que você vê agora na tela, mas o comunicado foi amplamente publicizado na imprensa israelense. Sobre áreas A e B, o que é a Cisjordânia e qual o contexto histórico para a gente conseguir entender a notícia que a gente acaba de escutar, eu trago à tona esse mapa aqui, que vem dos acordos de Oslo, na Noruega, então, acordos dos anos 90, e que ajudam a gente a entender esse cenário. Quando a gente vê o mapa de Israel, normalmente vocês vão ver um território menor no canto inferior esquerdo, Gaza, o cerne das atenções em meio ao conflito com o Hamas, e no lado direito esse território maior, a Cisjordânia, que você vê aí parecendo uma colcha de retalhos, e frequentemente é assim que a coisa é retratada, porque na prática parece ser assim mesmo. Essa é a chave para a gente entender do que se trata tudo isso, e um ponto-chave sobre a discussão de Israel. Nesse mapa aí da Cisjordânia destacada, você vê ela dividida em uma série de áreas diferentes. Então, resumindo a história, essa é uma região disputada que tem sido intermitentemente ocupada por um ou outro poder ao longo dos anos. Agora ela é inteiramente ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias em 1967. Não vou entrar em detalhes, mas em 6 dias Israel mais do que dobrou seu território, uma vitória militar acachapante que fez com que ela se expandisse por uma série de territórios ali na região. Na década de 90 veio os acordos de Oslo, intermediados pelo Bill Clinton, na época presidente americano, que levaram à situação atual. Vamos desdobrar essas zonas aí do lado para entender. A gente tem as zonas A, onde tem governança e segurança palestina. As zonas B, as zonas A estão aí nessa cor meio laranja, parece um marrom. Depois em verde você vê as zonas B, onde essencialmente a gente fala que tem governo palestino, mas segurança israelense, e cerca de 60%, essa zona cinza aí, é governo israelense e segurança israelense. É assim que a coisa se desdobra desde a década de 90. Agora, parte da discussão, parte desse debate, parte da medida que foi anunciada e tudo isso é sobre a expansão de assentamentos israelenses. Conforme, em meio a um debate complexo, essencialmente Israel tem expandido assentamentos ali e a discussão é que isso vai causando a erosão, vai diminuindo as zonas de controle palestino gradualmente. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama,
o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Aí vai entrando nas áreas B, nas áreas A aos poucos. Alguns dos políticos israelenses de linha dura são favoráveis a essa direção, reivindicando o território todo. Aí a gente tem as aspas do próprio Katz e do Smotrich, os dois que anunciaram essa medida. As decisões que aprovamos hoje, isso é Israel Katz falando, ministro da Defesa, são uma expressão de uma política clara, fortalecendo os assentamentos israelenses sobre a Cisjordânia, fortalecendo o assentamento e garantindo nosso futuro nessa terra por gerações. Estamos comprometidos em remover barreiras, criar segurança legal e civil e permitir que os moradores vivam, construam e se desenvolvam como iguais a todos os cidadãos de Israel. Aí depois, isso foi o Katz da Defesa. A gente tem aqui a fala do Bezalel Smotrich, então que é das finanças, e provavelmente o ministro mais linha dura no gabinete de Netanyahu. Ele foi mais direto, disse: acabaram-se os dias em que um colono na Cisjordânia era um cidadão de segunda classe vivendo sob leis jordanianas racistas. Estamos normalizando a vida na Cisjordânia, removendo barreiras burocráticas, lutando no terreno e aprofundando nosso controle em toda a terra de Israel. Ele também se referiu à região como Judéia e Samária, como normalmente é referida pelo lado israelense. Agora, Netanyahu, como a gente disse, conversa com Trump na quarta-feira, e esse é um contencioso, com a administração em Washington tendo dito anteriormente, nas palavras de J.D. Vance, que se opõe a uma anexação israelense na Cisjordânia, com a discussão de bastidores sendo citada em veículos de imprensa que isso foi uma coisa que foi discutida com os países árabes para que apoiassem o plano de Trump para Gaza. Por outro lado, Smotrich, o ministro das Finanças, que a gente citou agora há pouco, já havia dito que estava esperançoso sobre lei israelense, soberania israelense nesse território durante a gestão nova de Trump. Em um plano mais abrangente, eu quero desdobrar isso com vocês também. E a gente tem aqui um outro mapa pelo qual a gente pode passar. Podemos colocar na tela. Essa viagem acontece enquanto, desde o massacre de 7 de outubro do Hamas, em 2023, Israel, sob Netanyahu, conquistou uma série de objetivos de segurança de longa data. O próprio Netanyahu, e eu estive aqui fazendo a cobertura disso com a Assembleia Geral da ONU, traduzindo discursos dele em 2024 e 2025, disse que os objetivos de segurança de longa data, ou melhor, disse que era uma guerra em 7 frentes. E quando a gente fala dos objetivos de segurança em longa data, ele avançou muitos deles, mais do que poder-se ia imaginar antes do massacre do Hamas. Então, foi avanço na Síria, aqui a gente tem um mapa. Avançou na Síria para além das colinas do Golã, depois, claro, da queda de Bashar al-Assad, manteve posições no sul do Líbano, que você vê ali em rosa, colocou tanques pela primeira vez em décadas na Cisjordânia, que nesse mapa está em azul, agora busca a desmilitarização em Gaza, e aí no outro mapa, impôs perdas aos Houthis no Iêmen, e aí, quando se fala do Irã, a gente está falando de bombardeio a instalações nucleares, basicamente uma coisa que envolveu os Estados Unidos, conseguiu bombardeios em Natanz, Esfahan e Fordow, as 3 principais instalações nucleares do país. É uma magnitude bastante grande quando a gente fala, como eu disse, dos objetivos de segurança de Israel. Essa é a notícia, essa é até a análise, mas parte do nosso objetivo aqui é dar para você uma visão abrangente que ajude a conectar o noticiário com o mundo e a história. E a partir daí, eu vou pegar esse gancho, estava estudando isso no final de semana, para conseguir trazer algo a mais e a gente expandir aqui os horizontes do público. Para isso eu pedi as imagens aqui de 2 políticos israelenses, vamos ver se eu consigo. Aí está então. Vocês estão vendo do meu lado 2 homens. O mais careca se chama Menahem Begin, o outro menos careca com os óculos redondos é Vladimir Jabotinsky. Guardem esses 2 nomes, por difícil que seja, tá? Não precisa guardar, eu vou explicar aqui mais adiante. Aí pedreira também ia falar para o público, decora aí, Menahem Begin, Jabotinsky e começar a jogar os nomes em hebraico para cima. Mas a gente pode até trocar a barra aqui embaixo, eu preparei uma para a gente discutir o assunto. Eu quero encerrar o segmento conversando com vocês a respeito da tese israelense da parede de ferro. Esse em preto e branco é o que cunhou esse nome, a ideia da parede de ferro. Essas 2 pessoas estão profundamente ligadas ao movimento chamado Betar e depois ao movimento chamado Irgun. Vou fazer uma breve linha do tempo para a gente entender isso na história israelense e entender como isso se traduz agora no governo de Benjamin Netanyahu. Lá atrás, na gênese de Israel, havia essencialmente 2 facções. Uma delas, que era essencialmente socialista, trabalhista, pró-comunista, pró-União Soviética, até na sua facção mais extrema, que era a Haganah, ou Palmar. Então, Palmar, a facção política, e Haganah, a facção armada, que lutava então contra a dominação britânica,
mas tinha um quê socialista, composta também por muitos sobreviventes do Holocausto. Certo? Essa foi uma facção que dominou a política israelense. E claro, quando Israel foi fundada, era essencialmente dominada por políticos que eram profundamente comunistas e muitos mesmo ateus, que viam aquilo como uma questão mais étnica e de governança do que uma questão essencialmente religiosa. Essa facção dominou a política de Israel desde sua fundação até 1977. Era a facção do Mapai. Certo? Havia uma outra facção na gênese de Israel que acabou não dominando a política no início da vida política israelense. Era o Irgun, o Betar e o Irgun, que é onde se localizam esses homens que vocês estão vendo aqui do lado, Menahem Begin e Zeev Jabotinsky. Menahem Begin, ele próprio fazia parte do Irgun durante a fundação de Israel, era um direitista que também lutava pela independência de Israel, mas ao contrário do pessoal do Mapai, do Palmar Tahaganá que eu descrevi agora, era um político radicalmente anticomunista, um homem que teve uma vida fantástica e histórica, para dizer o mínimo. Foi vítima da Segunda Guerra Mundial na Polônia, ocupada pelos comunistas, passou 2 anos da vida dele num gulag, onde ele escreveu o livro Noites Brancas, contando como era a vida num campo de concentração não nazista, mas soviético. Depois libertado numa troca de prisioneiros, ele foi para o Oriente Médio e começou imediatamente a lutar contra, claro, os nazistas e os fascistas, mas por uma libertação de Israel que fosse anticomunista com o Irgun. Enquanto ele não conseguiu poder em Israel depois da sua criação durante um longo período, em 77 ele se tornou o primeiro presidente direitista de Israel. E teve aí um governo histórico, conseguiu, por exemplo, o acordo de Camp David, devolveu sim a Península do Sinai para o Egito, mas conseguiu essencialmente paz com o que era o maior adversário de Israel antes do Irã, o Egito, de Abdel Nasser e depois do Anwar Sadat. Esses dois que você vê ao lado subscreviam a tese da parede de ferro, e Menahem Begin foi depois um dos fundadores do Likud, partido onde hoje está Netanyahu. O que permeia a ideologia deles e o que a gente vê nos grandes feitos históricos do partido do Likud, o que a gente vê, por exemplo, nesse acordo de Camp David de 79, 82, quando a gente fala de devolução da Península do Sinai para o Egito e quando a gente fala a respeito de, essencialmente, paz com o Egito, a gente vê essa tese se manifestando, a tese da parede de ferro que hoje permeia profundamente a política israelense. Dado esse contexto histórico, qual é a tese que deságua de Menahem Begin em Benjamin Netanyahu? A ideia de Jabotinsky e de Begin era combate incansável quando não houver reconhecimento de Israel, combate incansável para estabelecer um Estado israelense enquanto não houver reconhecimento. E depois que houver reconhecimento, concessões, paz e uma tentativa de alcançar o apaziguamento. Você vê por aí muito da postura de Netanyahu e muito da postura do próprio Begin. Lá atrás, na década de 70, Begin conversou com Anwar Sadat e eventualmente se chegou à seguinte situação. O Egito reconheceu Israel, rompeu com os 3 nãos que vinham da Liga Árabe, que era sem reconhecimento, sem negociações com Israel, sem paz com Israel. Ele conseguiu a concessão do Egito de ter paz, ter reconhecimento de Israel como uma nação que pudesse viver em paz no Oriente Médio. Na sequência, fez a maior concessão territorial da história de Israel. Entregou de volta a Península do Sinai, que tinha sido conquistada em 67. Netanyahu parece partir, e até, voltando para depois dessa questão de devolver o Sinai e ter paz com o Egito, fez uma invasão brutal do Líbano, onde não havia possibilidade de reconhecimento quando se falava de Hezbollah e do que eventualmente virou o nascimento das organizações terroristas que até hoje se combate no Líbano. A gente traz isso para o presente momento histórico, onde com Netanyahu a coisa parece ser parecida, sem reconhecimento ao combate incansável, e é uma herança aí do Irgun, de Menahem Begin e de Zeev Jabotinsky. Agora, se houver reconhecimento ou outro tipo de concessão, a gente aguarda para ver qual vai ser a postura de Netanyahu, que tem sido belicoso como o Begin foi no Líbano, e não pacífico como o Begin foi no Egito, de certa forma. Aí vai começar o debate aí, todo mundo me xingando que é contra isso, pro aquilo, mas só tentei trazer um conhecimento histórico para quem quiser puxar esse fio e entender a tese que permeia o Likud, o partido do Netanyahu, certo?